Botafogo e Corinthians empataram por 1-1 no Newton Santos, com o primeiro tempo dos cariocas. Arthur Cabral abriu o placar para o time comandado por David Ancelotti. Aí, Dorival Júnior fez 4 substituições. Até que enfim, né? Substituições feitas no intervalo. Colocou o Mateuzinho, o Breno Bidon e o Yuri Alberto. Olha o Yuri Alberto aí! E Memphis Depay. E foi exatamente o holandês que não balançava as redes havia 51 dias. Foi ele o autor do gol do Timão. Com o resultado, o Botafogo não conseguiu entrar no G4 e o Corinthians subiu, por enquanto, para a 8ª posição. Gostou? Com charme, com elegância, com caminhada. E com alfaiataria. E com alfaiataria. Eu achava tão interessante quando eu via no desfile, olha, essa roupa de alfaiataria tem uma elegância. Eu não entendia nada, mas achava tão bonito a palavra alfaiataria. Alfaiataria. Aí eu cheguei na Savile Row de Cachemir. Cheguei na Savile Row em Londres, onde os caras fazem os melhores ternos do mundo. E aí eu entendi o que era alfaiataria. Eu falei, não, alfaiataria é isso aqui. Olha, o que é alfaiataria nesse futebol? Fala aí pra mim. Alfaiataria nesse futebol é o seguinte, vou definir para vocês, se eu tiver errado, se todos os seus apontamentos, com todos os nossos analistas, porque a Glenda, ela observa e estuda 50 sites e análises daquilo que aconteceu para vir contra mim. E eu vou te dizer o seguinte... Eu contra você? Nunca! Para te dizer o seguinte... fala aí. Olha, o Dorival quase que ele vai se atirar, ele está pronto para se atirar do 15º andar. Ele estava prontinho para se atirar do 15º andar, porque quando o time do Corinthians já é mediano, o time titular já é mediano, a defesa titular já é fraca. Aí ele escala João Pedro Tchoca e Kaká. Aí eu falei, meu Deus, o Dorival tá pronto para se atirar do 15º andar e sem paraquedas. Então, isso é que eu quero te perguntar. Segundo comissão técnica e Dorival, preservaram os titulares por causa da Copa do Brasil, o jogo contra o Palmeiras. E aí, preserva mesmo os titulares? Precisa preservar tanto assim ao ponto de, no segundo tempo, botar todo mundo em campo? Quer dizer, todo mundo não, eu acho um absurdo, porque se você joga no domingo e você só vai voltar a jogar na quarta, você tem que ter esse tempo para recuperar. Outra coisa, o Corinthians não está nadando de braçada no Campeonato Brasileiro para poder se dar o luxo de colocar João Pedro Tchoca, Kaká, Romero. Está de brincadeira, deixar no banco Yuri Alberto, deixar no banco Memphis Depay, não poder contar com o Garro. Então... se você não vai colocar os melhores, porque você tem jogo na quarta... Mateuzinho, que é um lateral infinitamente melhor do que todos os outros, inclusive dos dois lados. Você não tem nos dois lados um lateral do nível do Mateuzinho. É muito preocupante. Mas mais preocupante pro Dorival, e eu me coloco agora, vou me colocar no lugar do Dorival. Cadê? Onde é que é o lugar do Dorival? O lugar do Dorival é o seguinte, tô acuado, vou aqui no lugar do Dorival, acuado. Tá acuado mesmo. O Dorival... tá preocupado. Tá apavorado, não é que ele tá preocupado. O Dorival está apavorado. Vai desmentir. Tem 61 anos, tem todo o direito. Eu tenho muito respeito por ele, mas eu sei que ele tá apavorado, Glenda. Ele está apavorado. Olha, essa cara aqui é a cara da preocupação do Dorival em relação à partida de quarta-feira. Nesse jogo aqui... foi importante, o Dorival foi importante para esse placar. Foi. Para substituições, a troca de Carrídio com... Não, ele colocou o time titular em campo, e aí ele viu que, não posso brincar com o Campeonato Brasileiro, colocou o time titular em campo, e convenhamos, esse Botafogo também não machucou ninguém, né? Botafogo não sabia se queria ganhar, Botafogo não sabia, deixou o Igor Jesus fora, aí jogou com o Arthur Cabral fez o gol, podia ter feito mais 2. Sabe quando você acha que tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo legal. Se você não lutar, não vai ficar tudo bem. Dorival Júnior falou sobre a importância do atacante para a equipe e a dificuldade com o calendário. Quer dizer, um drama para todo mundo essa questão aí do calendário. Já David Ancelotti lamentou a queda de produção na segunda etapa. A primeira meia hora muito boa, jogamos um bom futebol, acho que também gastamos muita energia, temos que fazer mais goles com o volume de jogo que hemos feito.
E a segunda foi mais difícil. Eles, os câmbios deles aportaram muita energia e tivemos que defender mais, mas não foi suficiente. Acho que o resultado é o resultado correto. Preocupação não tenho. Tenho a sensação de insatisfação por esse jogo. É uma insatisfação que tenho que abraçar porque a equipe tem que melhorar. Nós jogamos há 2 dias e meio uma partida bem pesada. Eu tenho alguns jogadores que estão retornando ainda, não vivem as suas melhores condições. O elenco, a gente tem assim algumas necessidades importantes e com isso eu preciso realmente fazer esse tipo de trabalho. Não tem como partirmos para um outro lado. Nós ficamos aí 2 meses sem Yuri e realmente passamos aí algumas dificuldades pela característica que ele tem, pelo potencial que possui, pela decisão que ele sempre apresenta. O primeiro tempo do Corinthians ontem contra o Botafogo foi uma coisa assim constrangedora, né? E com todo respeito, Michel, eu sei que você jogou bola, mas, velho, o Léo Maná não consegue acertar um passe, uma jogada, nada. O time que o Dorival escalou no primeiro tempo foi uma coisa bizarra. Isso eu não entendi. O Romero, a gente não ouviu falar o nome do Romero na transmissão. O Corinthians não passava da linha do meio de campo. Ô Michel, a sorte do Corinthians que o Botafogo não sei, porque ontem não quis jogar. E no segundo tempo, menos ainda. Mas não foi constrangedor o primeiro tempo? Não, demais. E assim, eu só não entendi a escalação do Mano. Mano, não. Desculpa, do Dorival. Do Dorival. Até porque ele tinha peças melhores no banco para poder começar. Ou você não concorda comigo? Mas óbvio. Pra mim essa escalação ontem do Dorival foi uma baita de uma estupidez, uma burrice sem tamanho. E vou te falar, cara, eu tenho dúvidas no Michel. Se eu der aquele brinquedo lá de encaixar estrela na estrela, o círculo no círculo e o quadrado no quadrado, se meu filho, que completou ontem 3 meses, não termina antes do Dorival. Porque, cara, na boa, é muita limitação, Benja. É muita limitação você poupar o seu time. Cara, a gente tá falando de um período que os jogadores do Corinthians eles ficaram um mês de recesso, ficaram 15 dias de folga, que é obrigado, que no final do ano vai estender um pouco mais o campeonato, deram 15 dias de férias para os jogadores agora e 15 dias para treinar. Cara, o Corinthians ontem, Benja, ele tava fazendo o 5º jogo, ou seja, até ontem, ele tinha feito 4 jogos no período que resume o pós-mundial de clubes até ontem. Só um detalhe, desculpa. Poupar o time. E só um detalhe, quarta-feira passada não jogou no Acre. Sim. Em La Paz, jogou na arena. Sim, mas é que tá, Benja. Então, pra mim é uma baita de uma idiotice por parte do Dorival poupar o time do jeito que ele poupou. E, cara, desculpa, o Léo Maná, mano. O Léo Maná, ele até pode ter potencial. Ele só tá no esporte errado. Ele precisa descobrir qual que ele faz bem. Porque, cara, na boa, não dá, Michel. O Léo Maná, todas as oportunidades que ele teve, ele nunca correspondeu nem o mínimo. Ontem o Corinthians, no primeiro tempo, ele foi amassado pelo Botafogo. E ele só não foi goleado porque o Botafogo tirou o pé e achou que os titulares não entrariam no segundo tempo. O Botafogo foi incompetente. Inclusive, ainda no primeiro tempo, o Corinthians teve uma chance com o Bahia, o volante que acabou desperdiçando, era um lance que o Corinthians poderia até ter empatado, mas aí, graças a Deus, o Dorival descobriu o fogo. Ele inventou a roda. Ele foi pro intervalo e ele viu que com aquele time, ele não ia achar nada. Aí ele volta com os 4 titulares. Ele voltou com o Mateuzinho, voltou com o Bidon, com o Memphis e com o Yuri. Veja, o Corinthians no segundo tempo ele amassou o Botafogo. As principais chances de gol quem teve no segundo tempo foi o Corinthians. Foi o Corinthians. O Corinthians poderia ter virado, só não virou por um detalhe. O Yuri Alberto perdeu um gol que não se pode perder. O Corinthians teve outra chance com o Bidon também dentro da área. O Corinthians ele teve uma com o Memphis também. Fora o gol que ele fez, ele teve uma outra boa chance. Então nesse ponto, Michel, o Corinthians ele entra com força máxima e eu acho que todo treinador precisa fazer isso. Vai levar, por exemplo, quero poupar o time. Resolve no primeiro tempo. Tenta ali jogar de igual para igual, não deixa o adversário gostar do jogo e no segundo tempo, quando cansarem, você troca. Não dá pra você colocar, porque se você quiser poupar o jogador, Michel, você faz isso e beleza, você faz 1-0, no segundo tempo você mexe aonde você precisa mexer e tira as peças que você precisa tirar. Agora, imagina um jogador tendo que entrar como o Yuri, o Memphis, o Bidon, o Mateuzinho, entrar tendo que reverter um placar de derrota. Você vai se desgastar muito mais, cara. Então, Dorival, não seja limitado. Para usar um termo mais brando, não seja limitado. Quer preservar jogadores? Entra com força máxima, resolve o jogo e tira quem precisa tirar no segundo tempo. Concordo. Eu acho, por exemplo, no segundo tempo, o próprio Yuri Alberto, mesmo com 45 minutos só para jogar, se proporcionou várias oportunidades. Por isso que eu falo, ele é um centroavante que tem que jogar.
Ele tem que jogar. E o Corinthians fez bem em renovar o contrato dele até 2030, Michel? Assim, eu renovaria. Eu acho que me fale um centroavante hoje. Ele foi, eu diria pra você que ele foi corajoso. Eu acho que o que o Yuri Alberto fez agora, acho que 0,0000001% dos jogadores hoje no futebol brasileiro fariam. Velho Vamp, e aí depois eu quero ouvir o Piperno. Porque, cara, você sempre foi uma pessoa que questionou poupar muito jogador para partidas importantes. E aí, cara, eu vou concordar muito com você dessa vez. Algumas vezes eu sou a favor de poupar. Agora, quanto tempo o Palmeiras ficou parado, só treinando, se recuperando durante o Super Mundial de Clubes? Foi um mês, porra, do Palmeiras se recuperando, do Palmeiras fazendo preparação física, treinando, enquanto o Palmeiras, que vai ser o adversário, estava jogando jogos dificílimos no Super Mundial. Flamengo estava lá no Super Mundial. Botafogo, Fluminense. Pô, o Corinthians tem que poupar jogador, os principais jogadores, nesse momento do campeonato, para mim, beira a sacanagem. Aqui sendo muito sincero, gente. Para que o Corinthians vai poupar Yuri Alberto, Depay, os dois principalmente, Yuri Alberto e Depay? Cara, tem que deixar claro que o jogo contra o Botafogo, ele é tão importante que o jogo contra o Palmeiras, pô. É Brasileirão. E o Corinthians, quando ele colocou a sua cavalaria para jogar, ele jogou de igual para igual. Ele ganhou o jogo. Pronto. Ele com Depay e Yuri Alberto, o Corinthians ganhou o jogo. Porque foi 1-0 no segundo tempo pro Corinthians. Corinthians criou chance. Yuri Alberto pegando um gol cara a cara com o goleiro. O Corinthians quase virou a partida com a sua cavalaria. Aí, Vamp, me desculpa. Eu sei que o clássico é importante, é em Itaquera, tem que dar satisfação pro torcedor. O Corinthians vive uma crise, perder pro Palmeiras seria o pesadelo. Mas, pô, poupar os dois principais jogadores que já estão disponíveis para jogar num jogo tão importante de brasileiro, tendo descansado um mês, porra, eu não consigo entender, Vamp. Você só inverteu aí, Tico. Você começou falando que foi o Palmeiras que descansou. Foi o Corinthians. Então, desculpa. Foi o Corinthians ficou aqui treinando, descansando, deu folga, deu férias. Os caras falam que não tem tempo para treinar, aí treino não muda nada. Em relação ao time titular do Corinthians, pra mim, eu acho que o Roberto, tudo bem, tá voltando de uma lesão, ficou 2 meses parado, até entendo, vai pegando o ritmo de novo. Mas o Depay ficar no banco, porque a gente fala atleta, porque se é sedentário é uma coisa, porque o nome é atleta. Atleta é que você é diferente, você faz sacrifício, independente da modalidade. Você pega os grandes atletas do futebol mundial, não quero nem falar outras modalidades, tô falando de futebol, tá comentando aqui sobre futebol. Se você pega o melhor jogador francês, ele está sempre atuando, que é o Mbappé. Você pega o melhor jogador inglês, na atualidade, Harry Kane e Bellingham, está sempre jogando. Você pega o melhor jogador argentino, já é mais velho, está sempre atuando. Você pega o melhor jogador português, está sempre atuando, Cristiano Ronaldo, não é poupado. Um ou outro que tem um desconforto ou tem um desgaste maior, até entendo. Não é o caso do jogo de ontem. Quando você falar para mim, para botar Bidu, Angieli, né? Para mim é tudo igual. A zaga Kaká com Gustavo Henrique ou Ramar, para mim é tudo a mesma coisa. Mateuzinho e Léo Maná, tudo bem. O Mateuzinho um pouco mais à frente. O garoto está subindo agora, que por sinal até não acompanhou ali a jogada, tomou o gol. Mas para mim é tudo igual, tudo igual. Carrijo, que tem mais um pouco de qualidade em relação ao meio campo, né? Jogou o Bidon. O Bidon tem que começar a dar passo para frente. Alguém falar para ele que o jogo é para frente, não é para trás. Só toca para trás, pelo amor de Deus. Quem mais? Romero, com não sei quem. Não tem esse leque todo, não. Você falar, pô, agora o Depay tem que jogar. O Depay tem que jogar. Ficou aí um mês, teve folga, teve férias. Não foi jogar contra o Ceará. Lá, tomou o cartão. Então, o Dorival, não é que tenha muitas opções, mas, para mim, eu já falei aqui. Eu não vou fazer que não é Edmundo, que foi se perdendo outro dia, falou que era um campeão de japonês, um paraguaio, com chinês. É tudo igual, tio. Se você tirar o Depay, o Garro e o Roberto,
O resto, e o Garrido que tem... Eu sempre falo isso, mais um pouco de qualidade. É tudo igual. Fechei o olho. É que o Léo Maná tá começando. Mateuzinho, que Bidu, Angelelli. É, isso aí. Tudo é igual, Fábio. Tudo igual. Fechei o olho aqui, ó. Bota esses 4 e bota mais 7 pra completar. Ah, e o goleiro Hugo. 5. Sempre falei isso, tem 5 diferentes. O resto, eu não vou me complicar, não vou dizer que é um caminhão de japonês, ou um monte de paraguai, ou um caminhão de chinês, ou de coreano, que é tudo igual. É tudo igual, tudo igual. E aí poupou para pegar o Palmeiras. Também tem poupado só o Depay mesmo, porque o Roberto tá voltando agora 2 meses de lesão, né? Não tem tanto assim, tanta diferença não. Por isso que a gente questiona tudo aqui. Um plantel que beira a ser nos 5 plantéis mais caros do Brasil em termos de folha de pagamento, mas que não condiz com os atletas que tem. Muito simples. Eu acabei de voltar agora, estava lá fazendo a final que a Jovem Pan transmitiu agora. Paulista Cup. Aí cheguei lá, estava com o Mauro Betti, encontrei ele igual Mauro Betti. Esse campo aqui que está sendo disputado agora a final, me deu saudade. Eu tenho saudade só do salário, viu, Tico? Não tenho saudade de nada. Mas quando eu sentei ali no Parque São Jorge, era aqui que a gente se preparava para desovar os adversários. Foram 7 títulos, com fé em Deus eu conquistei com a camisa do Corinthians, 2 brasileiros, 2 paulistas, um Mundial de Clube, Copa do Brasil, Rio São Paulo. Eu falava que eu treinava aqui todo dia para enfrentar Romário, Edmundo, Paulo Nunes, Raí, Evaí, Alex. E agora os caras são poupados. São poupados para não jogar e não ter conquista. Vê se o Mbappé é poupado. Vê se o Messi é poupado. Os grandes atletas, por isso que fala. Esse é um monte de morto. E aí quem compartilha a fisiologia junto com o departamento médico e junto com o treinador, comissão técnica. Eu quero ver se chega treinadores brasileiros trabalhar no Real Madrid. Vai lá poupar lá. Manda tirar o Bellingham, manda tirar lá o Mbappé, manda tirar o Modric, que agora que tá mais velho. Manda tirar os caras fora pra ver se o Florentino... Aqui não, filho, aqui tem que ganhar. O Luxemburgo contou isso, né? Porque tirou Zidane e Ronaldo em um jogo. Aqui são um monte de cara ruim. Eu acho que eles dão graças a Deus pra ser poupado. Que ganham bem, fala, graças a Deus que eu não vou jogar. Senão, se eu for jogar, se eu jogar 4 e domingo direto, eu vou fazer um monte de merda. Aí a imprensa vai tudo na minha goela. Mas é verdade. Mas eu concordo muito com o Vampeta. Na boa, dessa vez eu concordo. Eu acho, o Vamp às vezes reclama quando o jogador é poupado e tá numa sequência de jogos muito grande. Aí é a fisiologia, é uma nova tendência aí do futebol. O futebol vai evoluindo e vai tendo aí a fisiologia, vendo o nível de lesão, pode se lesionar, quem não pode. Porque os caras falam assim, ó. O futebol tá mais rápido, mais dinâmico. Tudo mudou um monte de coisa, lógico. Na vida de tudo. Isso aqui mudou. Tudo mudou. Mas como é que você joga sábado de noite e não consegue jogar quarta-feira à noite, cara? Você tem um domingo, a segunda, a terça e a quarta só é à noite o jogo. E os maiores atletas do mundo do futebol, todo mundo joga. Eu não vejo os grandes atletas ser poupados nos clubes. Onde tá? Campeonato Europeu, Espanhol, Premier League. Pô, os fera tudo joga, pô. Tira os fera pra ver. Manda o Liverpool tirar os fera pra ver se ele conquista título. Manda a Guardiola fazer um rodízio. Apesar que a qualidade lá é diferente. Você vê mesmo porque custa caro. Porque o plantel do City é caro, porque o do Liverpool. Porque as peças de reposições são boas. Mas não é todo mundo que sai, não. Não é todo mundo, é um ou outro que tem um desgaste maior. Por que não tira o Salah? Eu vejo o Salah, agora tá vendo outra pré-temporada, o Salah lá jogando contra Liverpool e Milan. Eu digo, pô, todo mundo jogando pré-temporada. Aqui no Brasil, o cara joga sábado de noite e quarta-feira não pode jogar, quarta-noite. Não, e não é nem isso, o velho Vamp, o Piperno, não é nem que eu entendo o Vamp. Ele diz, pô, o cara jogou, ele tem quinta, sexta, sábado para descansar, quarta, quinta e sexta para descansar, ok. Mas se fosse jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, que jogaram o Super Mundial, gente, a gente tá indo, se eu não me engano, a gente tá agora na 3ª rodada pós-mundial, pô.
terceira ou quarta. O Corinthians teve 1 mês para descansar. 1 mês sem jogo. Isso, para mim, agrava ainda mais a situação. Porque, pô, o Dorival Júnior, ele também pede. Ele pede para ser criticado. Já está numa fase ruim. Corinthians está uma draga dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Corinthians está uma draga, aí é impeachment, aí é Depay não indo para treino porque não está sendo pago, aí é jogador cobrando o Dorival, aí é o Dorival sabendo que está na berlinda. Porra, o jogo contra o Botafogo era importantíssimo numa situação como essa. E aí você poupar os principais jogadores depois de tanto tempo para descansar, para mim, beira a sacanagem com o torcedor. Pô, é o que eu digo, os caras tiveram muito tempo, o Fábio Piperno. E aí você tira os principais jogadores do time, você tira o Depay, você vê o quanto eles fazem diferença. Eles entraram, mudou o jogo, nítido. O jogo era ridículo pro Corinthians. Era ridículo. Eu tava vendo o jogo no primeiro tempo, eu falava, gente, como é que o Botafogo ainda não matou esse jogo? Corinthians não joga. Os caras entraram no segundo, o Corinthians poderia ter virado. Ou seja, para entender para o torcedor, se entrasse com o melhor time, poderia ganhar e ir com uma vitória para o Clássico. Eu acho até mais importante ir com uma vitória, com mais motivação. E aí poupa um time que estava descansando por 1 mês. Aí eu não consigo aceitar, Piperno. Piralo, eu vou te dar um número aqui para você incluir nas suas reflexões sobre isso. Daqui até o final da temporada, serão 147 dias. O Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, vai fazer 21 jogos, mais 2 de Copa do Brasil, 23. Se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras, daqui até o final da temporada, o Corinthians fará um jogo a cada 6,39 dias. Praticamente um jogo por semana. Então, assim, eu entendo que tenha que haver controle de carga, é verdade. Depois da Copa do Mundo, o Corinthians talvez tenha sido aquele que mais jogou 5 vezes, foi o 5º jogo, é fato, mas também ele ficou 1 mês inativo. E o Depay, por exemplo, que foi parcialmente poupado ontem, ele também saiu no intervalo do jogo de uma semana atrás contra o São Paulo. Então também é um cara que não está exatamente sobrecarregado. Mas assim, por mais que o Corinthians encontre argumentos, o último jogo foi na quarta-feira, acabou tarde, então não deu nem 72 horas, é verdade, tal, né? Por mais que o Corinthians busque esse tipo de argumento, o que está muito claro é o seguinte: o Corinthians procurou preservar alguns jogadores ontem porque ele acha o duelo contra o Palmeiras mais importante por conta da rivalidade, até pelo momento político do clube e de alguma contestação à comissão técnica. Não vou nem entrar no juízo de valor se isso é justo ou não, mas o fato é que essa contestação existe. Então, o que passa na cabeça do Corinthians? Eu duvido que isso não tenha sido levado em conta. Bom, antes perder para o Botafogo do que perder para o Palmeiras e Itaquera. Então, para mim, isso está muito claro. E eu acho que está errado. Tá bom, Piperno. Eu acho que está errado. Piperno. Oi. Mas o pensamento tinha que ser ganhar dos dois, pô. Mas é claro, eu acho que isso está errado, mas eu concordo contigo. Só que aí que está o negócio. Na cabeça do futebol brasileiro, ou pelo menos de grande parte do futebol brasileiro, se convencionou de que, puxa vida, se tem jogo de mata-mata para qualquer Copa, então nós temos que preservar. Veja a que ponto chegamos. No começo do campeonato, o Vasco, o pobre coitado do Vasco, com todo o respeito, o Vasco caindo pelas tabelas, ele poupou contra o Corinthians e Itaquera para fazer um jogo lá na Sul-Americana e, por sinal, perdeu. Então, olha a mentalidade que reina no futebol brasileiro hoje. Outro dia, na quinta-feira, eu e a Marília Ruiz conversamos com o Pelaipe, no momento que ele estava indo pro CT do Palmeiras para fazer o último treino lá, porque, enfim, o Cruzeiro ia fazer o último treino para o jogo contra o Corinthians e Itaquera. O time do Cruzeiro foi fazer um treino no dia do jogo contra o Corinthians. Foi treinar a bola parada de manhã. E agora,
Um técnico português. Então, imagina se esse tipo de coisa está acontecendo aqui no futebol brasileiro, ou pelo menos em grande parte dos clubes do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, é óbvio que, como eu disse antes, tem que fazer sim, controle de carga, o jogador é muito exigido. Mas pera lá, olha aqui então o dado que eu acabei de dar. O Corinthians, se for eliminado pelo Palmeiras, ele vai fazer até o fim do ano um jogo a cada 6,39 dias, praticamente um jogo por semana. Nesse ambiente, será que realmente é necessário poupar alguém? Se o Corinthians passar pelo Palmeiras, aí eu concordo que vai chegar um momento em que, bom, quartas de final de Copa do Brasil, né, o torneio já está afunilando e tal. Então, aqui ou ali a gente pode dar uma ou outra poupadinha e tal. Mas agora, no mês de julho, depois de um mês sem jogo, poupar estrelas do time, veja, em um jogo contra um dos melhores times da América do Sul, um time que é o atual campeão da Libertadores, aí eu acho que, confesso pra você que é folga demais. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.